Olá, amigos! Bem-vindos à 30ª edição do programa Espiritismo Agora, uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, de São Paulo. Espiritismo Agora é um programa feito para você que gosta de estudar, de ler e conhecer os assuntos da nossa realidade espiritual. Estamos no 30º programa e hoje continuaremos a falar do assunto iniciado no programa anterior. Vamos completar hoje o estudo a respeito do perispírito, que é o 9º princípio fundamental do Espiritismo. Já falamos de Deus, Espírito e matéria, imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito e fluidos. E ingressamos em perispírito em nosso último programa 29. E perispírito é um assunto muito importante no estudo espírita, porque demonstra como o espírito pode agir sobre a matéria através de um elo de ligação. Há na doutrina espírita até o termo traço de união entre o espírito e a matéria. Não seria possível ao espírito agir sobre o corpo físico sem a utilização de um elemento intermediário. E esse elemento intermediário, Allan Kardec designou por perispírito. Peri em volta de, espíritos em volta do espírito. Serve então para o espírito poder agir sobre a matéria. A origem, nós vamos ver no final um quadro bem sinótico, bem simples, de como nós podemos falar sobre a origem, a natureza, as propriedades e as funções do perispírito. Então, esse é o nosso tema de hoje para completar o assunto iniciado no programa anterior. Como nós vimos, o perispírito ele é utilizado pelo espírito em todas as situações. Por exemplo, esse assunto ligado com a reencarnação. E já tivemos um programa especial para falar de reencarnação e vimos que reencarnação significa retorno do espírito em uma nova existência, em um novo corpo confeccionado especialmente para que o espírito possa fazer novas experiências. Como é que se dá a reencarnação? Registre bem seu pensamento, anote aí em seu caderno de anotações para que você possa examinar esse assunto de acordo com o que falamos lá das perguntas 93, 94 e 95 do livro dos Espíritos e do capítulo 11 e 14 do livro A Gênese. Anotou? Depois você vai ler e vai fazer um alongamento, uma profundidade dos estudos. No capítulo 11 do livro A Gênese, no item número 18, nós lemos o seguinte, é um texto de Allan Kardec. Quando o espírito deve encarnar, um laço fluídico, que nada mais é senão uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído. Quero dizer a você, em nome da doutrina espírita, que o processo da reencarnação é natural. E esse processo tem como forma a atração magnética entre os espíritos envolvidos nas situações de encarnações anteriores e que deve passar por novas experiências pelo processo de relacionamento. Melhor dizendo, de um novo relacionamento. Isso se dá naturalmente, então é um processo de atração magnética. Allan Kardec diz aqui, veja a parte final, aí está em seu monitor, expansão de seu perispírito o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído. Esse atraído, essa atração, ela é magnética. Todos nós estamos, de alguma forma ou de outra, magneticamente relacionados entre si. Alguns mais, essa atração é mais acentuada, em outros menos acentuadas. Então, quando chega o momento da reencarnação, agora numa linguagem bem simples, quando chega o momento da reencarnação, pelo processo de atração magnética, o espírito ele vai se ligar ao corpo que vai estar em formação. E daqui a pouco vamos mostrar um texto que
que será importante para a gente completar esse estudo ligado com o processo da atração e da formação do corpo. O que nós precisamos entender, como é que o Espiritismo explica a formação do corpo físico pelo Espírito. Porque, conforme você pode notar lá em nosso tema reencarnação, desde a pergunta 330, o Espírito ele projeta a sua nova encarnação, de acordo com as necessidades e experiências que ele deseja fazer, ligado com as provas e também com as expiações da sua vida. Ainda no item 18 do livro A Gênese, Kardec escreve o seguinte, leia com atenção. Por uma força irresistível, é a continuação daquilo. À medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço entre o espírito e esse germe que vai dar origem para o corpo físico. O perispírito, portanto, possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo que o forma. Então, no processo da encarnação, o perispírito ele é ligado molécula a molécula com o corpo físico. A união é de molécula a molécula do perispírito com molécula e molécula do corpo físico. Dá para entender? Então, cada um tem a sua individualidade preservada, porque o elemento fluídico, o perispírito, ele está ligado molecularmente com o corpo físico. No processo da desencarnação, isto é, quando chega o momento da desencarnação, e isso chega para todos os espíritos que encarnam, num planeta que nem o nosso, por exemplo, quando chega o momento da desencarnação, essa união que foi molecular, molécula com molécula, é desfeita. Então, cada molécula do perispírito se desloca definitivamente de cada molécula do corpo físico. No fundo mesmo, é o corpo físico que não dá mais condições de ligação com o espírito através do perispírito. O corpo, ele expulsa, quando não existem mais condições vitais, por exemplo, ele expulsa o espírito através desse processo de separação de cada molécula do corpo com o perispírito. Penso que assim é uma maneira didática da gente entender esta matéria que por vezes é um tanto complexa para aqueles que não estudam, digamos, um pouco mais aprofundadamente o livro dos Espíritos. Então vimos no processo da reencarnação. Agora vamos ver o papel do perispírito nesse assunto ligado com mediunidade. Aqui nós temos a figura do médium, estilizada aí didaticamente para podemos entender, e do espírito comunicante. O espírito comunicante, ele se liga ao médium através do pensamento. É como se ele dissesse, eu quero me comunicar por seu intermédio. Então ele tenta a aproximação do seu perispírito com o perispírito do médium. Se o médium aceitar essa ligação, esses laços vão se estreitando cada vez mais. Então vimos aí essa figura do médium, e o espírito está projetando o seu pensamento no pensamento do médium. Sempre pensar assim, é a ligação de pensamento a pensamento. E a reciprocidade do médium com o espírito. Quando o espírito solicita a possibilidade de se comunicar através do médium e ele aceita, então existe essa ligação fluídica. Se o médium não aceita, não há possibilidade do espírito contactar perispiritualmente com o médium. Aqui nós temos uma outra figura que vai explicitar melhor esse processo de ligação. É como se ocorresse esse fato aí que vocês estão vendo. O médium, que será intermediário, e o espírito comunicante, que pretende, através dele, estabelecer a comunicação. Então, existindo acordo entre os dois, existe um envolvimento de ordem fluídica. Os dois perispíritos se aproximam e um envolve o outro. E isto ocorre para os fenômenos chamados de efeitos inteligentes, que são psicofonia. O espírito, ele fala através da voz do médium, para ficar mais simples aqui a expressão. Então, o médium é um médium falante.
Na psicografia, o espírito escreve através das mãos do médium. Tudo passa pelo pensamento. É chamado o médium escrevente. Através da vidência, o médium vê o perispírito do espírito comunicante. Repetindo, o médium vê o perispírito do espírito comunicante. Ele não vê o espírito, ele vê o perispírito, a forma perispiritual. Na audiência, que é quando o médium tem a nítida impressão de que está ouvindo a voz do espírito. O espírito não fala, ele não tem um aparelho fonador, não tem o processo de reverberação do som. Não existe isso para o espírito, mas ele projeta tão acentuadamente o seu pensamento que o médium tem a nítida impressão que está ouvindo a sua voz, tal qual ele falava quando estava encarnado. A audiência chama-se aquele médium audiente, o médium que ouve a voz dos espíritos. A da pintura, em que através do pensamento, olha, é efeito inteligente, o espírito então pinta através das mãos ou dos pés do médium, ou da boca, porque tem médium que também pinta com a boca. E da música, o espírito ele compõe ou executa músicas através do médium, isto nos efeitos inteligentes. E nos efeitos físicos, os fenômenos que ocorrem são esses de pancadas, ruídos, batidas, suspensão, materialização, transporte e locomoção. Tudo isso envolve o perispírito, envolve fluidos, porque os fluidos são são animalizados, conforme Allan Kardec chamou. Mas para que haja o fenômeno de efeito físico, Charles Richer, que foi um grande cientista francês, deu o nome de ectoplasma a esse elemento que serve para que o espírito possa se ligar e manifestar-se com um efeito físico. Quem oferece esse elemento, esse fluido, é o médium, apropriado para fenômenos de efeitos físicos. Espiritismo agora vai fazer um breve intervalo técnico e voltaremos logo a seguir. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Esta é a segunda parte do programa Espiritismo Agora, de número 30. E estamos falando de perispírito, o nono princípio fundamental do Espiritismo. A partir do próximo programa, iniciaremos uma série de 4 programas sobre mediunidade. E estamos falando de mediunidade também em perispírito, porque é preciso que tenhamos o conhecimento de que para que haja a realização da intermediação entre o médium e o espírito comunicante, é preciso que haja a utilização do perispírito, os dois perispíritos. Quando existe uma comunicação de espíritos, nós podemos imaginar, existe ali a ligação do perispírito do espírito comunicante com o perispírito do médium, os dois se envolvem. Allan Kardec diz que o espírito comunicante envolve fluidicamente, perispiritualmente, o médium, o perispírito do médium, claro. Então, um exemplo aqui de psicografia, já que nós tornamos esse trabalho através do seu computador, através da internet, de maneira prática. O que é que nós estamos vendo aqui? Uma fotografia de um médium escrevente, de um médium psicógrafo. Ali está insinuada a presença de um espírito. Na verdade, estamos vendo ali a presença de um perispírito de um espírito.
Então, os dois perispíritos ali se encontram, se envolvem para facilitar o exercício e a prática da psicografia. Só poderia haver a explicitação da mensagem grafada se os dois perispíritos se unissem. Aqui na internet você vai ver essa foto que eu achei bastante interessante para mostrar mais ou menos, aqui é estilizada, o momento de uma sessão espírita, momento mediúnico na vida das pessoas. Estamos vendo os médiuns em volta das mesas e os espíritos ali, porque sempre são muitos, não há seguramente nenhuma sessão mediúnica, sessão espírita, que há participação, presença só de um espírito. Sempre são muitos espíritos de acordo com as necessidades, o gênero de trabalho, o objetivo do trabalho a ser realizado. Uma coisa é certa, existe ali a presença, a envolvência e a comunicação de muitos perispíritos entre si, aqueles espíritos desencarnados e os espíritos encarnados também. Parece que assim ficará mais fácil entendermos o papel do perispírito nas chamadas reuniões mediúnicas ou no momento do exercício da mediunidade. Na psicofonia, o espírito, ele projeta o seu pensamento e ele cuida de usar do reservatório simbólico de palavras do médium. Sempre a palavra é do médium, o conhecimento é dos espíritos, mas passa pelo conhecimento do médium também. Então, o médium falante, ele vai verbalizar o pensamento do espírito comunicante, mas para que isso possa ocorrer, é preciso que haja envolvimento dos dois perispíritos. Está bem assim? O perispírito, ele não é uma entidade, ele não é um ser à parte. Ele é apenas um aglutinado de partículas da matéria para formar, dar a forma e poder fazer com que o espírito possa se comunicar através do corpo físico. Então, ele não é uma entidade. Eu posso dizer, por linha de comparação, equivalência, que o corpo físico nosso equivale ao perispírito, no sentido de que o corpo também não é uma entidade. Não é o corpo que tem inteligência. Como eu vou dizer também no nosso programa sobre mediunidade, não é o corpo físico que tem mediunidade. Vamos explicar isso na oportunidade. Então, ele não é uma entidade à parte, não é um ser. O perispírito, ele não usa de qualquer faculdade que pertence ao espírito. Então, as faculdades da inteligência, da vontade e do pensamento são do espírito e não do perispírito. Repetindo, o espírito não tem inteligência, não tem vontade e não tem pensamento, que são atributos exclusivos do espírito. Qualquer dúvida, valerá a pena se reportar ao Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e também a Gênese, que tratam dessa matéria que estamos salientando aqui, atributos essenciais do espírito e não do perispírito. O perispírito, portanto, ele não pensa, não existe essa faculdade que dê a ele condições de pensar. Pensar é encontrar soluções, inteligência, vontade para aprender, ou melhor, inteligência, vontade para aprender, a vontade para determinar as ações e o pensamento para encontrar soluções, para encaminhar o que a vontade determinou. O perispírito não tem inteligência, não tem a vontade, não tem pensamento e também não tem vida própria. Se fosse possível retirar o perispírito do espírito, o perispírito, as moléculas, as partículas se desfazeriam facilmente, se separariam, não existe processo de aglutinação. Então, portanto, não tem vida. Como também quando definitivamente deixarmos o nosso corpo físico, o corpo que vai para a tumba, que vai para o cemitério ali, se decompõe, se transforma, se modifica e os elementos químicos voltam para a natureza. A mesma coisa, o perispírito, as moléculas se desfazem e volta para o meio fluídico
Se fosse possível a gente separar o perispírito, mas não é. O perispírito não é a sede da memória do espírito. Não há como ficar registrado no perispírito qualquer passagem do espírito, porque a memória é um processo de lembrança do espírito. Memória não é uma faculdade, é um processo de lembrança do espírito. Então, a sede da memória não é o perispírito. Se fosse possível usar essa palavra sede, então eu diria, a sede da memória é do espírito e não do perispírito. Nada fica gravado no perispírito. E para mostrar a você como é que o Espiritismo estuda essa matéria, está escrito assim no Livro dos Espíritos. Quando um espírito deve habitar um outro mundo, ele deixa nesse mundo em que ele viveu os elementos constitutivos do seu perispírito e atrai partículas fluídicas do novo mundo para formar o seu novo perispírito. Dá para entender que se fosse a sede da memória, continuaria passando, mas deixa tudo no ambiente fluídico onde o espírito viveu. Está lá no Livro dos Espíritos. Ele não age por si próprio, não tem vida própria. É o espírito que age através do perispírito, tem suas ações, suas realizações e faz sempre as experiências próprias e peculiares àquela reencarnação. É bem verdade que às vezes a gente repete as mesmas experiências vividas anteriormente. Como na escola, a gente repete as mesmas lições, sempre até aprender, mas é preciso que o espírito um dia aprenda e aí ele passa para a lição seguinte e deixa para trás o que ele já aprendeu. Resumindo então aqui nosso programa Espiritismo Agora. Perispírito. A sua origem. A origem do perispírito é o fluido universal de cada planeta, porque cada planeta tem a sua ambiência fluídica, seu ambiente fluídico, a sua composição fluídica. E o que compõe o ambiente fluídico de cada mundo são os pensamentos dos seres encarnados e dos seres desencarnados que fazem parte dessa humanidade. Tanto faz ser do planeta Terra como qualquer outro planeta no universo inteiro. O que faz a composição do ambiente fluídico é a qualidade dos pensamentos dos seres que habitam esse mundo. Esta é a origem. As propriedades do perispírito, de expansão, viram que se fala assim de afastamento do espírito, fica sempre ligado com um fio fluídico. O que vem a ser isso? É apenas o espichamento, podemos falar assim, do perispírito. Expansão, o de retração. O perispírito ele pode ser do tamanho que o espírito desejar, através do pensamento. Na história das reuniões de materialização, por exemplo, a materialização do perispírito que fica em miniatura na palma da mão do pesquisador, como nós ainda vamos falar quando estivermos fazendo aqui uma exposição sobre temas específicos. E o de maleabilidade, ele se conforma ao ambiente em que está ali envolvido. E de penetrabilidade, ele pode atravessar a matéria sólida. Olha, estamos falando das propriedades do perispírito, porque essas propriedades são propriedades dos fluidos, que podem se expandir, retrair-se, ter o processo de maleabilidade e conformação física do ambiente e de penetrabilidade, penetrar a matéria sólida como nós conhecemos. E a função é servir de união entre o espírito e a matéria, para que o espírito possa agir sobre a matéria, realizar tudo quanto deseja e pode realizar, apenas limitado pelo seu grau de evolução, e extrair sempre de cada experiência novos conhecimentos para a sua realidade espiritual. E a forma que o perispírito tem, é sempre a forma que o espírito deseja dar. Quando ele pensa, ele cria no perispírito. Por exemplo, tem espírito que diz assim, eu estou com muita dor no coração. E ele fala sentindo isso, porque no processo de pensamento e da imaginação, ele termina por confeccionar fluidicamente o coração e
apresenta ali sintomas e sentimentos de dor, de sofrimento, de desespero, de angústia, de doenças, por exemplo. E o conceito que o Espiritismo tem, tão só e simplesmente, é este: o perispírito é o corpo fluídico do espírito. Essa é a linguagem espírita. Existem outras denominações que são feitas por teorias esotéricas, mas que não são termos do vocabulário espírita. Então nós podemos usar o termo perispírito, podemos usar o termo corpo fluídico do espírito, que é o que Allan Kardec apresenta nas suas obras doutrinárias. Para estudar e aprender, sempre é necessário ler. Então a nossa sugestão para você: leia sempre cada vez mais. Se reportem à nossa referência bibliográfica. Tudo isso nos ajudará a compreender um pouco mais sobre a nossa realidade espiritual. Encerramos aqui Espiritismo Agora e desejamos a você, como sempre fazemos, os melhores votos de felicidades. Até o nosso próximo programa, querido amigo.